Eu vou hoje trazer para você um segredo espiritual que eu aprendo lendo a palavra de Deus, que fez a diferença na minha vida e que pode fazer diferença na tua vida. Tem gente, eu acredito nisso que eu vou falar para você, tá? Tem gente que está sempre voltando e voltando para o mesmo problema. Ela não consegue sair do lugar, ela fica patinando. E ela tenta se mexer daqui, tenta se mexer de lá. E aquele problema, ela arrasta a vida inteira. E eu descobri o porquê que algumas pessoas estão estagnadas espiritualmente. E grande parte das pessoas que estão estagnadas espiritualmente é porque elas têm falhado no processo. É por isso que eu quero hoje ajudar você a vencer esse processo. E se você entender esse princípio espiritual, porque isso é um princípio, e princípios espirituais, quando você pratica princípios, você vive promessas. Então, eu creio que a sua vida pode andar para frente se você aprender a como lidar com o processo. Por isso, o primeiro ensino para você hoje aqui é: não conte o processo que você está passando para todo mundo. Eu vou repetir. Não conte o processo que você está passando para todo mundo. E ao longo dessa mensagem eu vou explicar para você por quê. E vou também no final fazer uma oração por você que quer dar fim a uma determinada situação na sua vida e começar algo novo. Você que quer sair da estagnação. No final vou fazer uma oração para destravar, para romper na sua vida. Mas primeiro, você tem que ouvir essa verdade que eu quero compartilhar. Amém? Peço a você que está entrando aqui nessa live, já deixa a sua curtida aqui nesse vídeo, deixa aí o teu like. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos andar juntos a partir do dia de hoje. Eu creio que tudo que Deus faz é por um propósito. Deus me colocou na tua vida e tem colocado você aí para ser abençoado, para ser abençoado. Existe um propósito em todas as coisas. Amém? Então, e se você não ativou ainda o sininho, aqui tem um sininho, procura aí. E quando você ativa o sininho, todas as notificações, toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube vai te avisar. Certo? E se durante essa live, você sentir no coração de mandar para alguém, manda essa live para alguém, porque tem muita gente estagnada, com a vida travada. Então, deixa Deus te usar. Amém? Deixa Deus te usar, compartilha com quem você ama muito. Tenho certeza que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Tem um texto, e aqui nesse texto tem uma verdade. 2 Reis capítulo 4, anota aí, 2 Reis capítulo 4, do verso 18 ao 27. Tem um segredo aqui, preste atenção. Olha o que está escrito. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentada até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Ela respondeu: tudo bem. Olha só, tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe aos pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não o manifestou. Olha que tremendo essa palavra. Essa mulher, o filho dela, sentiu uma dor de cabeça, e o pai, que estava trabalhando com o pai, e o pai mandou que levassem ele para casa. E
naquela época não tinha hospitais como nós temos hoje, não tinha clínicas médicas que nem nós temos hoje, sabe? As pessoas tentavam curar os seus doentes ali, e claro, havia um hospital que o outro, mas não em cidades pequenas. E a Bíblia diz que o menino morreu. O que essa mulher fez? Ela podia ter entrado em desespero, ela podia ter chamado o marido, ela podia já ter preparado as coisas para o enterro do menino, ela poderia ter chamado os parentes para fazer um velório, mas ela sabia que lá tinha um homem de Deus, tinha um profeta chamado Eliseu. Porque Eliseu havia dado a palavra, ela não podia engravidar. Eliseu liberou uma palavra para ela e ela conseguiu conceber. Então ela pegou o menino, chamou um dos ajudantes e disse: vamos à casa do profeta. E não pare no caminho, ela disse, não pare. Então a Bíblia diz que quando ela estava se aproximando da casa do profeta, Eliseu viu e mandou Geazi ir até ela, porque Eliseu entendeu que era algo importante e que Deus não revelou para ele. Quando Geazi chegou, Geazi perguntou para ela: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Está tudo certo com vocês? E o que ela respondeu? Aqui está a chave. Ela disse: está tudo bem. Ela poderia ter dito: ele morreu, a minha promessa morreu, eu não sei mais o que fazer da vida, eu estou desesperado. Por que Deus está permitindo isso? Em nenhum momento, você vê essa mulher fazendo esse tipo de declaração. Em nenhum momento você vê ela murmurar, em nenhum momento você vê ela comentar com todo mundo sobre o que ela estava passando. Ela disse: está tudo bem. Então, quando ela chega até o profeta Eliseu, daí sim ela fala. E aqui vem um segredo. Não conte para qualquer pessoa o processo que você está passando. Tem muita gente que está sendo, eu não posso dizer inteligente, está sendo tolo. Está sendo tolo, não está agindo com sabedoria, porque fica contando para todo mundo que está passando problema financeiro, problema com o filho, problema com o marido, problema com a sogra, problema no trabalho, problema com isso, problema com aquele outro. Ei, está tudo bem, disse a mulher. Tem pessoas que não podem resolver o teu problema. Não conte para pessoas os seus problemas que não podem resolvê-lo. Não conte para gente que não tem nada a agregar para você. A pessoa não pode lhe ajudar em oração, porque ela não é uma intercessora, ela não é alguém, sabe, que é uma pessoa fervorosa, não é uma pessoa íntegra, não é uma pessoa que tem uma intimidade com Deus, e você ficar abrindo tua vida para todo mundo. E o pior, sabe o que é pior? Tem pessoas expondo a sua vida nas redes sociais, expondo para todo mundo ver os processos que está passando, os problemas que está passando, quem está perseguindo, o casamento que não está dando certo e não sei o quê. Ei, quando você estiver enfrentando um processo na vida, uma situação, sabe, que você não consegue resolver, aqui está a chave. Não conte para ninguém, a não ser para alguém que pode te ajudar. Para alguém que pode te ajudar. Tem muita gente abrindo a sua vida para pessoas que tudo que elas vão fazer é te ouvir. Aí você diz assim: não, mas é bom a gente compartilhar com alguém para alguém nos ouvir. Você já parou para pensar que Deus não quer isso? Já parou para pensar que Deus não quer isso? Porque isso pode ser bom para você. Aquela mulher poderia ter, sabe, aliviado o seu coração ali com o servo do profeta. Mas não. Ela disse: vai tudo bem. E um detalhe, ela não contou nem para o marido dela que o filho dela havia morrido. Tem coisas que nem para as pessoas mais próximas a gente pode abrir o coração. Porque às vezes elas não vão poder fazer nada. E ainda vão atrapalhar o processo das coisas. Então, nós temos que ir às pessoas certas. Talvez a tua bênção está sendo tirada de você porque você está compartilhando o processo que você está enfrentando, você está compartilhando com todo mundo.
Você está falando para todo mundo que você está depressivo, que você está cansado, que você está doente, que você não está bem, que os negócios não estão bem, que não entra cliente, sabe que as coisas estão travadas, que você está devendo no cartão de crédito. Você está falando para todo mundo a sua vida. É por isso que você não está avançando, você está estagnado, porque você não aprendeu. Eu tenho, hoje é o dia que eu estou falando isso, eu falei isso na oração da manhã, estou falando isso agora e talvez vou continuar falando ainda sobre isso. Tem problemas que Deus permite na nossa vida para trabalhar em nós. Porque a vida inteira a gente foi acostumado, sabe, a fazer as coisas de um jeito, falando para todo mundo, sabe, abrindo para todo mundo a vida da gente, compartilhando com todos o que a gente está passando. Mas chega um momento que Deus quer te ensinar. Deus quer te ensinar a não falar tudo. Porque muitas vezes Deus está preparando a gente para um outro nível, Deus está preparando a gente para uma promoção, Deus está preparando a gente para chegar a alguns lugares, a estar com algumas pessoas, sabe? E Deus sabe que quando isso acontecer, você não pode ser o tipo de pessoa que fala demais. Ao contrário, você tem que falar apenas o necessário. Pode ver, toda pessoa que fala demais, ela acaba se atrapalhando. Toda pessoa que fala demais acaba se atrapalhando. Toda. É por isso que nós temos que falar apenas o necessário. E quando se trata de processo, não comentar com a maioria das pessoas, somente com as pessoas que podem nos ajudar. Se você está com um problema jurídico, o que adianta você ficar falando com uma pessoa que não entende nada de lei? Você tem que procurar um advogado. E não é qualquer advogado, você tem que procurar alguém que seja especialista nessa área que você precisa. Você entende o que eu estou lhe falando? Então, sobre o processo, gente, silêncio. Está passando por um processo, silêncio. E às vezes Deus não quer que você fale com ninguém. Deus quer que você fale só com Ele em oração. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero fazer uma oração agora por você. Que a sua vida está estagnada. Quero fazer uma oração por você. Quero fazer uma oração por você que as coisas não estão bem. Quero fazer uma oração por você que está falhando nisso, mas que agora entendeu que o Espírito Santo falou contigo, que você quer realmente, sabe, uma mudança, você entende que você falou demais, você falou a sua vida para todo mundo, você contou para todo mundo, e Deus está dizendo para você agora, se você se arrependeu, você vai entrar numa estação de silêncio. Você vai compreender o poder do silêncio, e você só vai abrir isso para as pessoas certas, para as pessoas que podem ajudar você. Amém? Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Se não é inscrito aqui, te inscreve. Quero fazer uma oração por ti. Posso orar por você? Permita-me orar por ti. Pai, em nome de Jesus. Eu oro por toda pessoa que está com a vida parada, estagnada.